Escuta com calma, porque o que eu vou te dizer agora pode mudar a forma como você enxerga tudo. Na maioria das vezes, o que te destrói não é o mundo lá fora, é o barulho aqui dentro. É esse turbilhão de pensamentos que não para, essas vozes que discutem entre si, essa necessidade de entender tudo, de explicar tudo, de provar alguma coisa. Você quer ter controle, mas no fundo é o seu pensamento que te controla. Você quer paz, mas é o seu diálogo interno que grita o tempo todo. E sabe o que é mais triste? Você começa a acreditar que isso é normal, que pensar sem parar é sinal de inteligência, que falar o tempo todo é sinal de força. Mas a verdade é outra. Quem não sabe calar a mente nunca vai ouvir a própria alma. Os antigos sabiam disso. Marco Aurélio dizia: a calma é o trono da mente sábia. E ele estava certo. A mente forte não é a que reage, é a que observa. A força não está em responder, está em saber quando ficar em silêncio. A sabedoria não nasce do barulho, ela nasce do espaço entre um pensamento e outro. Você quer se tornar forte? Então aprenda a pensar menos, falar menos e observar mais. Porque é nesse silêncio que o guerreiro se forma, é nesse espaço vazio que a clareza aparece. E quando você começa a enxergar sem pressa, você para de ser arrastado pelas emoções e começa a guiar o próprio destino. Mas é aqui que tudo começa, porque enquanto sua mente estiver barulhenta, você nunca vai ouvir a verdade. Na próxima parte eu vou te mostrar por pensar. Demais é o inimigo da clareza. E como o excesso de pensamento pode transformar a tua mente em uma prisão. A mente é uma bênção até o momento em que ela não sabe parar. Você já percebeu? Mesmo quando tudo está calmo lá fora, aqui dentro há uma guerra. Um pensamento chama o outro. Uma lembrança puxa a outra. E quando você menos percebe, já está preso em um diálogo que não tem fim. Você analisa demais, revive o que já passou, se preocupa com o que nem aconteceu, e no meio disso tudo, perde o agora, que é o único lugar onde a vida realmente acontece. Pensar demais é como mexer a água o tempo todo, tentando ver o fundo. Quanto mais você agita, mais turvo tudo fica. E o pior é que quanto mais você pensa, mais cria inimigos que não existem. Você se ofende com o que não foi dito, sofre por cenários que nunca vão acontecer, e se cansa de batalhas que só existem dentro da sua mente. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos fere, mas o que dizemos a nós mesmos sobre o que acontece. É isso que te destrói. O diálogo interno que nunca cala, a necessidade constante de encontrar explicações, respostas, culpados. Mas a verdade é simples. Quanto mais você tenta entender tudo, mais se afasta da clareza. A mente sábia não precisa ter razão o tempo todo. Ela apenas observa. Ela entende que algumas coisas não foram feitas para serem resolvidas, mas para serem aceitas em silêncio. Pense menos, sinta mais. Observe antes de concluir, porque só no silêncio a verdade se revela. Mas o pensamento excessivo é só a primeira armadilha. Existe um inimigo ainda mais sutil. O hábito de falar demais, entregar o teu poder a quem não sabe ouvi-lo. Olha ao redor. O mundo virou um campo de vozes se atropelando. Todo mundo quer falar, gritar, ser ouvido, mas quase ninguém tem paciência para escutar. E é por isso que quem domina o silêncio se torna raro. Porque o silêncio é o lugar onde nasce a força. É a palavra, é o lugar onde ela se perde. Cada vez que você fala sem pensar, é como abrir uma fresta no teu templo interior. Deixa o vento entrar e bagunçar o que você levou tempo para organizar. A palavra dita na pressa é como uma flecha sem mira. Fere quem ouve e machuca quem a dispara. Falar demais é gastar a vida. É deixar o que é sagrado escapar pela boca antes de amadurecer no coração. E quanto mais você fala, mais se afasta do teu centro. Como um rio que se divide em 1000 braços,
e perde a força antes de chegar ao mar. O sábio não escolhe o silêncio por medo. Ele se cala porque entende o peso da própria voz. Cada palavra é uma semente. As ditas na hora errada viram espinhos. As ditas com consciência florescem em sabedoria. Seca dizia: quanto mais alguém fala, mais se expõe à própria fraqueza. Por isso, dos fortes falam pouco. Não por orgulho, mas porque aprenderam que o poder real não está em convencer os outros, mas em governar a si mesmo. A língua do impulsivo é armadilha. A boca do ansioso revela o que o coração ainda não curou, mas o silêncio do sábio protege, porque ninguém entende o que habita uma mente calma. Nem tudo precisa ser dito. Nem toda provocação merece resposta. Às vezes o silêncio é o escudo mais afiado que existe. Então, da próxima vez que quiser explicar, justificar ou provar algo, respira. Olha, observa e lembra. O silêncio nunca se arrepende. Palavra nenhuma vale mais do que a tua paz. Mas o silêncio não é o fim da fala, é o começo da visão. Na próxima parte, você vai entender, por observar, é o segredo do domínio. E como quem aprende a ver, deixa de ser controlado. Vivemos num mundo que reage a tudo. Uma palavra mal colocada, e o caos começa. Um olhar atravessado e o ego já se arma. As pessoas não querem entender, querem responder. Mas quem aprendeu a observar já, não é arrastado por qualquer tempestade. Observar é como subir a montanha e ver a batalha lá de cima, enquanto os outros lutam no barro, cegos pela raiva. Você enxerga o todo, o caminho, a saída. O observador não se perde no conflito. Ele entende que nem tudo precisa ser combatido. A mente que observa é como o céu. As nuvens passam, as tempestades vêm e vão, mas o céu continua ali intocado, calmo, imenso. É assim que vive quem domina o olhar. Ele vê o caos, mas não se confunde com ele. Observar é uma arte. É perceber o instante antes da reação. É ouvir o tom por trás das palavras. É ver a dor escondida no grito do outro. E, acima de tudo, é ter sabedoria para escolher o silêncio, quando tudo quer te provocar. Os antigos chamavam isso de vigilância interior. É quando a mente deixa de ser campo de guerra e se transforma em torre de vigia. Um lugar alto, firme, que vê tudo acontecer sem perder a paz. Porque o verdadeiro domínio não é parar o mundo, é não deixar que o mundo te pare. É olhar o caos e ainda assim dizer: aqui dentro mando eu. Quando você observa e entende, quando entende, escolhe. E quando escolhe, vence. O resto é barulho. E é nesse ponto que nasce o poder real, aquele que o tempo não apaga. Na próxima parte eu vou te mostrar porque a calma é a maior arma do guerreiro, e como a serenidade transformadora em domínio. A maioria acredita que força é levantar a voz, bater na mesa, enfrentar o mundo. Mas a verdadeira força não grita. Ela observa em silêncio. Ela sente o caos ao redor e ainda assim permanece inteira. Ser forte não é não sentir. É sentir tudo e escolher não reagir. A força não é um punho fechado. É uma mente aberta. Não é vencer os outros. É vencer a si mesmo. Imagina o oceano durante uma tempestade. Na superfície, as ondas se quebram, os ventos gritam, o caos domina. Mas lá embaixo, nas profundezas, tudo permanece calmo. É assim que vive o sábio. O mundo pode rugir, mas dentro dele existe paz. Quando você domina o silêncio interno, nada externo te abala. O insulto vira vento, a ofensa vira eco, e o caos vira apenas mais um teste para provar que você já aprendeu a governar sua mente. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai, e a calma é o teu leme. Sem ela, você se perde em cada tempestade. Com ela, você atravessa qualquer mar, porque o homem calmo enxerga antes, decide melhor
e agir na hora certa. Ele não desperdiça energia lutando guerras pequenas. Ele não tenta ter razão. Ele prefere ter paz. Enquanto os outros se afogam em emoções, ele respira fundo, permanece firme e entende. O controle não está no mundo, está no meu silêncio. Então guarda isso. A mente agitada vê inimigos. A mente calma enxerga caminhos. O verdadeiro poder é invisível. Ele nasce do domínio que ninguém vê, do equilíbrio que o barulho não consegue tocar. E é nesse ponto que tudo muda. Quando você descobre essa calma, percebe que não precisa vencer nada, porque já venceu a si mesmo. Agora eu vou te mostrar porque o silêncio é a voz da mente forte. E como viver assim muda o teu destino para sempre. No fim das contas, tudo se resume a isso: pensar menos, falar menos e observar mais. Porque quando a mente se cala, o mundo se revela. Quando você fala menos, começa a ouvir o que importa. E quando apenas observa, descobre que o caos nunca esteve lá fora. Sempre esteve dentro de você. A verdadeira força não vem da pressa, nem da resposta. Ela nasce da calma, daquela paz silenciosa que ninguém entende, mas todos sentem. A mente forte não precisa se explicar, não precisa discutir, não precisa improvar. Ela apenas sabe quem é. Por isso nada externo a desequilibra. A partir de hoje, quando o mundo te provocar, não responda de imediato. Respira, observa e lembra. O domínio está no silêncio. A mente barulhenta quer reagir. A mente sábia escolhe esperar. Os fracos gritam, os sábios observam, e os fortes permanecem em paz. Se essa mensagem falou contigo, se em algum momento você se reconheceu nessas palavras, deixa aqui nos comentários. Minha força está no silêncio, para mostrar ao mundo que você entendeu o verdadeiro jogo. E se essa reflexão te ajudou a enxergar de forma diferente, mostra isso com um like. Não é só um botão, é o teu gestor de consciência. É o sinal de que mais pessoas precisam ouvir isso. Compartilha também, porque quanto mais mentes aprenderem a se calar, mais o mundo encontrará paz. E nunca esquece, a calma é o teu poder, o silêncio é o teu escudo e a observação é a tua espada. O guerreiro que domina o próprio mundo interior vence qualquer batalha sem precisar lutar.